Alô, sou Ana Paula e toda segunda quarta-feira do mês venho falar dos lançamentos da Todavia ao lado da Clara Carepovs. Oi, Clara. Olá! Mês de agosto chega com mais lançamentos. Um clássico do terror, um best-seller nigeriano, um romance inédito brasileiro e 2 publicações que versam sobre a independência do Brasil em razão de seu bicentenário. Tem leitura para todo mundo. Vamos lá? A Morte de Vivek Oji é um romance nigeriano que nos apresenta a história de um jovem morto de maneira violenta e misteriosa. No quadro Primeiras Impressões, Adalto Leva, livreiro da Cabeceira, uma das mais recentes livrarias de São Paulo, leu o livro e nos conta o que achou. A leitura de A Morte de Vivek Oji é uma leitura que não nos deixa impassíveis frente ao tema da identidade de gênero. Esse é um tema relativamente novo na nossa cultura, na nossa sociedade. É um tema mais do que contemporâneo na literatura e é um tema urgente a ser tratado, né, por conta de tudo que vivemos e particularmente o momento ruim para esse tema que o Brasil atravessa. É um livro que tem um misto de cenas fortes, com cenas líricas. Ele atravessa alguns momentos muito tristes, muito dolorosos, que revelam toda a intolerância com que a sociedade aborda o tema e as pessoas transgêneras, mas ao mesmo tempo ele traz cenas muito suaves. Me chamou a atenção particularmente algumas cenas em que são descritas situações de sexo e essas cenas são muito bem construídas, são delicadas e são assim quase pequenas epifanias ao descrever o sexo. Outro aspecto interessante do romance, muito bem usado pela boa literatura, é essa estrutura de mosaico de personagens. Os capítulos vão se sucedendo, cada capítulo na voz de alguns personagens. Esses personagens são mais próximos do protagonista ou menos próximos, mas todos eles, de uma forma ou de outra, interagem com o protagonista. E através do que esses personagens estão contando nesses capítulos, nós vamos construindo a história. A gente sabe desde o começo que Vivek Oji morreu e nós vamos entender o que levou a isso e o que está sendo feito após disso. É através dessas personagens que nós vamos descobrir toda uma rede de falsidades e mentiras em que a sociedade está imersa e vamos ser apresentados também a situações de respeito, de aceitação e de mais puro amor. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar é o caráter metafísico do personagem Vivek Oji. Na língua Igbo, falada na Nigéria, ele seria um Ogbanji, que é o nome que se dá para um espírito que está incorporado no corpo dessa pessoa que nasceu, mas ele não está necessariamente pronto para a vida. Portanto, ele a qualquer momento e muito rapidamente volta para o mundo dos não-vivos. É um livro muito bom de ler, não é exatamente um livro fácil, mas é, como toda boa literatura, aquele livro do qual não saímos iguais após a leitura. Em 2020, o jornal The New York Times considerou A Morte de Vivek Oji um dos melhores do ano. Esta edição, todavia, conta com tradução de Carolina Fachin e texto de orelha de Amara Moira. Akwaeke Emezi é um talento muitíssimo versátil e escreve em gêneros variados. A editora Capulana publicou 2 de seus outros romances, Água Doce e Pet. Se você leu também Os Brancos Sabem Dançar, de Calaf Palanga, talvez se lembre de um afiadíssimo e bem conectado personagem brasileiro que introduz o próprio autor em nosso universo cultural e musical. Pois esse amigo baiano do escritor e músico angolano é Quito Ribeiro, autor de No Canto dos Ladinos, que tem tudo para ocupar um espaço bastante especial em nossa ficção.
Um romance engenhoso e original composto de diferentes histórias, mas com um fio em comum: a longa luta por afirmação da pessoa negra no Brasil. Quito Ribeiro apresenta personagens da classe média negra ilustrada de Salvador. São comerciantes, acadêmicos, jovens que não se conformam com nossa estrutura social. Um romance vibrante e com tintas de ensaísmo sobre o Brasil de hoje. Para o bicentenário da independência, Todavia vai publicar 2 livros sobre o tema neste mês. O primeiro deles é Ideias em Confronto, Embates pelo Poder na Independência do Brasil, 1808-1825, de Cecília Helena de Sales Oliveira, professora e ex-diretora do Museu Paulista da Universidade de São Paulo. A história da independência do Brasil, da maneira como aparece no debate público, costuma ser reduzida a uma transição suave e consensual, focada apenas no rompimento dos laços com Portugal. O ponto culminante do processo seria o Grito de Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, cuja representação máxima, presente na memória de muitos brasileiros, é a tela Independência ou Morte de Pedro Américo. Contada pela Corte do Rio de Janeiro, essa visão simplificada dos acontecimentos, que enfatiza a passividade da população, a ausência de reações violentas e a imposição de decisões por parte de uma elite conservadora, vem sendo questionada por vários historiadores, entre os quais a autora deste livro. Segundo Cecília, compreender o passado é mais do que interrogar testemunhos, vestígios e memórias. É complicar o que parece simples, mantendo viva a atenção sobre as teias, muitas vezes invisíveis, que prendem a história à política. É desvendar caminhos que possam iluminar no presente e no futuro outras independências. O segundo livro sobre a emancipação brasileira é do historiador, diplomata e membro da Academia Brasileira de Letras, Evaldo Cabral de Mello. A Outra Independência, Pernambuco, 1817-1824, foi publicado originalmente em 2004 e ocupa um lugar central na historiografia brasileira. A edição publicada agora pela Todavia conta com um caderno de imagens inédito e um prefácio da historiadora Heloísa Starling. O livro examina a emancipação do Brasil a partir da província nordestina, que se destacou pela resistência contra o centralismo da Corte do Rio de Janeiro e seu projeto de unificação do país. A Outra Independência é uma leitura para aqueles que querem compreender a emancipação brasileira de maneira mais abrangente do que permitem as consagradas versões sobre o episódio. Como destaca Heloísa Starling no prefácio, Evaldo construiu um ponto de vista sobre a história do Brasil capaz de transformá-la. Afinal, nós poderíamos ter seguido por caminhos diferentes. Ainda tem mais lançamentos para a gente falar hoje, mas antes, um recado. Se você não quer perder nenhum novo episódio do Quarta Capa, nos siga nesse tocador aí em que você está nos ouvindo. Ajuda muito também dar uma nota pra gente no Apple Podcasts e no Spotify. Então vamos agora para o próximo lançamento. Marco do terror gótico, O Grande Deus Pan, do galês Arthur Machen, é o mais novo título da coleção de clássicos da Todavia, com tradução e apresentação de Guilherme da Silva Braga. Escrita em uma época em que as fronteiras entre ciência e misticismo eram menos definidas do que hoje, o livro tem como ponto de partida um experimento médico. Um cientista realiza uma pequena cirurgia cerebral numa mulher com o objetivo de colocá-la em contato direto com o mundo espiritual. A experiência, como nota o Dr. Raymond, era chamada pelos antigos de ver o Deus Pan, mas a tentativa fracassa e a mulher perde totalmente a razão, deixando atônito o Sr. Clark, o amigo do médico que havia aceitado a contragosto testemunhar o procedimento. Anos mais tarde, uma série de acontecimentos sombrios, rituais na floresta, desaparecimentos e encarnações demoníacas parece ter alguma relação com o caso. Lançado em 1894, O Grande Deus Pan conquistou uma série de admiradores tão diversos como Jorge Luis Borges, Bram Stoker, Conan Doyle e Oscar Wilde. Em uma carta, o escritor americano H.P. Lovecraft afirmou que Machen era o único homem capaz de inspirar horror verdadeiramente profundo e espiritual. Outro mestre do gênero, Stephen King, definiu O Grande Deus Pan como uma das melhores histórias de terror de todos os tempos. Aqui um trecho do livro.
Os músculos do rosto sofreram convulsões terríveis. Ela estremeceu da cabeça aos pés. A alma parecia lutar e debater-se naquele invólucro de carne. Era uma visão pavorosa e Clark deu um salto para frente quando ela caiu gritando ao chão. 3 dias mais tarde, Raymond levou Clark ao leito de Mary. A garota estava acordada, virando a cabeça de um lado para outro, com um sorriso nos lábios e o olhar vazio. Disse o doutor, ainda muito composto. Realmente é uma pena. Ela está reduzida à condição de uma idiota sem nenhuma esperança de cura. No entanto, não havia como evitar. E, afinal de contas, ela viu o grande Deus Pan. Bora se programar para os eventos do mês? No dia 11, às 7h30 da noite, Aparecida Vilaça e Francisco Vilaça Gaspar lançam Ficções Amazônicas aqui em São Paulo, na Escrevedeira, no bairro da Vila Madalena. A FIL, Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, rola entre os dias 20 e 28 de agosto. Tatiana Selen Levi tem participação online confirmada e Karina Burr estará por lá presencialmente. Marcos Nobre lança Limites da Democracia no dia 23 de agosto às 7h da noite, na Livraria da Vila de Campinas, em um bate-papo com a professora Raquel Meneghello. No dia 25 às 7 da noite, Karina Burr estará na Livraria Quixote, em Belo Horizonte, para o lançamento de Mainá. Os eventos estão sujeitos à alteração, então vale sempre dar uma olhada nas nossas redes sociais antes de sair de casa. Para saber mais de todos os livros que falamos aqui, acesse o site da Todavia em todavialivros.com.br. Na segunda semana de setembro estamos de volta. Um abraço e até lá!